Querido Viebig, chamo você, nosso presidente, eterno presidente, vai ser presidente durante pelo menos 10 anos da Sociedade Multilidade. Então, por favor, querido, seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho, Fábio. Sempre sou bem acolhido na Bahia pelos baianos, eu só tenho a agradecer. E a oportunidade que a gente sempre tem de voltar a esse assunto, porque, na verdade, quando a gente volta, eu, o Décio e o Barbucci voltamos 40 anos atrás. Porque na nossa formação tem a influência do tal do IBPG, né? Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisas de Gastroenterologia, fundado pelo professor Pontes, cujo símbolo inicial, a primeira logomarca do IBPG, era um cérebro e um intestino juntos, lembra? Capa da revista, era um cérebrozinho e um intestino, assim, ou seja... A medicina psicossomática que o Pontes fazia, né? Esse pensamento já nasceu e, vamos, de certa forma, cutucou a nossa mente e fez surgir, por exemplo, com certeza, um expoente como o Barbucci, né, que se incomodou com isso e estuda a fundo e fala com uma propriedade de conhecimento. O Décio também, com certeza, a mesma coisa. Eu, talvez, um pouco menos, a minha formação não é tão profundamente ligada a isso, mas é interessante que, assim, no tempo que a gente conhecia acetilcolina, noradrenalina, e não colinérgico e não adrenérgico, hoje a gente tem uma gama de substâncias que a gente conhece, identifica, e eu imagino, daqui a 40 anos, então, né, como é que nós vamos estar dominando e sabendo mais coisas sobre isso. Então, eu considero, como o Fábio falou, isso está em franca expansão, conhecimento, nós estamos cada vez nos aprofundando mais, conhecendo todos os detalhes, eventualmente, de cada situação vivida. Mas o que é mais importante, que sempre ficou como uma mensagem para nós, é que não tem como separar esses dois sistemas nervosos, né? A neurogastroenterologia nada mais é do que a neurologia no aparelho digestivo. Lembrando, o tamanho desse sistema é igual a um cérebro, né? A quantidade de neurotransmissores talvez seja até maior, né? E um influencia o outro com segurança. Então, dominar isso vai demorar muito tempo, muita pesquisa, muito trato, mas a gente avançou, com certeza avançou. Está certo que o professor Pontes já usava o tricíclicos, né, na síndrome intestino irritável, mas a gente já avançou um pouco mais. O velho hoje teria mais armas para dominar os pacientes dele. Vamos lá, Fábio, vamos em frente. Você compartilha ou compartilha, Viebig? Não, se você puder compartilhar, acho que me facilita. Pronto. Na verdade, eu preparei duas indagações, mas são duas indagações de uma forma bem prática, genérica, como a gente fala, né? Para sentir mais ou menos como é que vocês estão interagindo com as ideias, não só que o Barbucci passou para a gente, né? Mas como uma forma de a gente se posicionar perante esse desafio. Muito simples. De ordem prática, o que vocês acham que a introdução de um probiótico ele deve ser na fase inicial de qualquer tratamento, uma vez que tudo pode estar alterando a microbiota e você já deve atuar junto, ou sempre associá-la, talvez, a um neuromodulador para ter um efeito sinérgico, ou então você entra com o probiótico só na negativa do tratamento medicamentoso do neuromodulador, ou você espera o resultado de testes para outras patologias que podem estar vigindo naquele paciente, como intolerância, doença celíaca e outras tantas patologias. Pode comentar, já estamos votando. A base dessa pergunta, na verdade, é o desafio que a gente encontra no consultório, porque um paciente com doença funcional, ele às vezes não tem apenas uma alteração, né? Ele tem, como o Barbucci falou, vários focos, né, de desequilíbrio, né? E talvez o segredo de tratar, de modular, como o Fábio falou, né, seja na experiência que a gente tenha que ter
em perceber quais são os pontos que mais necessitam de mais atenção do médico, né? E do controle. E, eventualmente, saber que existem outras áreas ainda que talvez tenham que ser exploradas nesse paciente para que a gente consiga controlar. Eu acredito que essa experiência multidisciplinar, como o Décio e você comentaram, né, na verdade, é o treinamento e o desafio das doenças funcionais que o gastroenterologista tem que suportar e enfrentar. Ele tem que saber lidar com esse tipo de afecção. Por quê? Porque é o ganha-pão dele, é o que mais aparece no consultório, né? Então, e eu posso dizer para vocês, o sucesso do gastroenterologista está muito ligado à forma com que ele consegue atuar nesses pacientes de doenças funcionais. Ô, Viebig, 67% dos nossos amigos que estão nos acompanhando, e olhe que é o Brasil todo, hoje nós estamos com a casa cheia, então temos pessoas de todo o Brasil aqui na nossa estatística. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Não esquecer que quarta estaremos juntos de novo, no mesmo horário. 67% na letra A, realmente na fase inicial do tratamento. O que você acha, Viebig, Barbucci? Vou deixar a resposta para os meus colegas aí, dar uma chance para eles responderem. Barbucci, o que você acha, querido? Eu acho que, assim, tem sentido. Na verdade, qualquer estratégia que foi colocada aí pelo Ricardo são justificadas. Não está errado entrar inicialmente com probiótico, não está errado associar um probiótico ao neuromodulador. Na verdade, vai depender muito do tipo de paciente, vai depender da intensidade, da gravidade dos sintomas que o paciente apresenta, vai ter relação também direta com o tipo de comorbidades que o paciente apresenta, o quão intensas são as comorbidades psicológicas que podem estar envolvidas, né? O tipo de doença funcional também, eu acho que interfere. Algumas doenças a gente tem mais evidências que, de fato, a suplementação com probióticos seja uma opção interessante. O tipo de intolerância ou de reação adversa a alimento imunomediada, não imediada que o paciente tem, se tem uma relação com a suplementação com probióticos ou não. Existe um jeito da gente colocar as coisas um pouco mais em conjunto, por exemplo, ao invés de pensar num probiótico especificamente, poderíamos pensar num psicobiótico, né? Em que a gente acaba juntando, né, fatores interessantes do probiótico especificamente e fatores também relacionados com neuromoduladores, né, como a gente mencionou na nossa apresentação. Lembrando que sempre o uso de probiótico não quer dizer muita coisa, a gente precisa entender qual é a cepa ou o conjunto de cepas utilizado, né? Porque dá a impressão que todo probiótico é igual e a gente sabe exatamente que isso não é verdade, né? A semelhança de dois probióticos do mesmo gênero e espécie, mas de cepas diferentes, pode ser a mesma que vocês têm com uma palmeira ou com um peixe. Portanto, é muito importante a gente saber, para cada cepa, para cada combinação de cepas, quais são os estudos que a gente tem evidência que essas cepas foram eficazes, que elas foram utilizadas e tiveram resultado adequado, e para que tipo de paciente que essa suplementação seria mais adequada. Então, na verdade, é um conjunto de fatores, como foi colocado, inclusive, nas opções que nós temos nessa questão. Aproveitando que o Barbucci colocou, eu acho que é uma colocação que a gente tem que sempre levar em consideração a respeito do tipo de cepa, porque nem toda cepa tem função probiótica, a primeira coisa, nem toda cepa tem, vamos dizer assim, atuação no cérebro como um psicobiótico, como o Barbucci falou. Então, isso é importante. Tem que escolher muito bem aquilo que a gente vai utilizar, a gente tem que analisar efetivamente qual que é a indicação e o que os trabalhos nos mostram. Tá? E o que os trabalhos efetivamente nos mostram. Isso é importante. Assim como nem toda fibra tem propriedades probióticas, nem toda cepa tem propriedades probióticas e, obviamente,
nem todo probiótico tem ação psicobiótica. Isso é importante saber. Então, tem que saber o que está usando. Odécio, isso é importante, que os novos trabalhos esse ano trouxeram isso, segurança, trabalhos muito, muito robustos, como o Barbucci apresentou, e realmente, eu queria a compreensão de vocês, que são muito mais experientes dessa formação do professor Pontes. Realmente, o psicobiótico vai trazer para a gente uma tranquilidade de usar uma subdose de um paciente de um neuromodulador para um paciente com ansiedade, com um paciente com distúrbio do humor, com um paciente que tem realmente algum sintoma, principalmente digestivo maior, como náuseas e vômitos? Vocês acham que isso realmente vai ser uma coisa impactante? Tem sido já a experiência de vocês? Vocês têm utilizado na prática clínica? Eu acho que esse é o potencial dos probióticos com atividade psicobiótica. É efetivamente você poder, sinergicamente, com eventuais medicamentos com ação no sistema nervoso central, você usar doses menores, e, eventualmente, quando você retirar esse medicamento, o probiótico com ação psicobiótica servir como um mantenedor daquela modulação que foi feita. Essa é a base. Essa é a base do uso. Uma ação sinérgica e, efetivamente, para você encontrar a menor dose na qual o indivíduo vai se sentir bem, ou, eventualmente, até suspender. O que o Barbucci tem a dizer? Eu acho que é muito importante considerar qual é o tipo de alteração psicomediada envolvida, né? Uma afecção, assim, manifestações mais graves, elas com certeza devem ser tratadas com neuromoduladores específicos, né? Lembrando que, nos casos mais graves de depressão, ansiedade ou estresse de uma maneira geral, o retardo para o uso de neuromoduladores pode ter impacto direto nas consequências dessas crises. Então, quanto mais grave a crise, por exemplo, de depressão, mais rápido deve ser o tratamento com neuromoduladores e mais eficaz deve ser esse tratamento às custas de a gente poder trazer consequências definitivas para a cognição desse paciente com uma crise mais grave. Então, nessa situação, a gente usaria o psicobiótico como um adjuvante. Lembrando que grande parte dos neuromoduladores, eles têm como eu já mencionei, eles interferem diretamente sobre a motilidade intestinal, interferem sobre as secreções, interferem sobre a sensibilidade e, portanto, eles por si só podem ser causadores também de desequilíbrio da microbiota. Eles podem ser causadores de disbiose. Então, a associação do neuromodulador com um probiótico, com um psicobiótico, melhor ainda, pode fazer com que esse desequilíbrio promovido por esses medicamentos possa ser corrigido com a suplementação dessas cepas específicas, entendeu? No caso, por exemplo, de psicobióticos, como essa combinação do Lactobacillus helvéticos e do Bifidobacterium longo, os resultados são interessantes em mostrarem, por exemplo, resultados muito parecidos, por exemplo, com a ação de ansiolíticos, como, por exemplo, o clonazepam e esses psicobióticos. A diferença é o tempo que esses psicobióticos demoram para atingir esse mesmo efeito do ansiolítico. Então, quando a gente tem um paciente que a gente necessita de uma abordagem, de uma melhora mais rápida, sempre o neuromodulador vai ser necessário. Normalmente, a gente associaria um psicobiótico nessa situação. Em casos mais leves, em que a gente não haveria necessidade de a gente pensar em neuromodulador, seja a doença funcional que for, mas sendo uma doença funcional que normalmente é modulada pelo nosso bem-estar psicoemocional, eu acho que o uso de psicobióticos isoladamente tem todo sentido, na minha opinião. Eu acho que talvez a melhor indicação no momento são aquelas alterações de humor, que não levam a riscos maiores ao paciente. Porque o resto é exatamente o que o Barbucci falou. É um adjuvante para situações mais graves, não tenha dúvida nenhuma. Não é necessariamente uma substituição de um pelo outro. Eles são sinérgicos. Vou passar a segunda, GB? Vamos lá. Posso passar? A segunda também tem uma ordem bem prática, né? Se você age já de cara no tratamento de um paciente com disbiose, se você faz alguma mudança dietética, né? Se você faz isso todas as vezes, nem sempre, depende da origem dessa disbiose, da
da origem da tipo de doença funcional, ou se você deixa para um segundo plano, você nunca mexe na dieta do paciente. A ideia é saber se você já de cara já pensa como um nutrólogo. A gente vai ver quanto de nutricionistas tem na nossa plateia agora. Mas, assim, de forma pessoal, eu não vivo ser nutricionista ao meu lado. Ela é bonita, né? Eu acho que tem uma coisa interessante que a gente tem que ter em mente, é que os sistemas sensórios do cérebro, ele interage com o intestino, procurando o melhor tipo de, vamos dizer assim, de dieta, tá? Para assimilar essa dieta como efetivamente aquela que vai trazer as melhores alterações metabólicas que ele necessita para sobreviver. E além disso, o intestino ele tem que distinguir entre aquilo que é utilizável e aquele que não deve ser utilizado, como, por exemplo, substâncias que podem ser perigosas para ele, como substâncias antigênicas, patogênicas, tóxicas, tá? Que existem na própria alimentação. Tá? E, efetivamente, de acordo com esse conhecimento, evitar esse tipo de alimento que pode, na realidade, você levar a piorar o quadro de desbiose dele, exatamente por ele ter esse tipo de característica, estimulante higienicamente, ou ser até patogênico ou tóxico, assim por diante. Então, a modulação da dieta é uma coisa que realmente não é algo tão simples quanto parece. Não dá dieta em fibra que está tudo resolvido. Pode não ser bem assim. Décio, lembrando da nossa Elaine, a rainha da medicina integrativa, praticar o autocuidado. Eu acho que nada melhor viver em paz consigo mesmo, viver conectado ao mundo espiritual, atividade física e se alimentar bem. Vamos lá, Viebi, 68% das pessoas com todas as vezes. Letra A. O que você acha, meu querido? Pode comentar. É porque, na verdade, quando você está diante de uma doença funcional, essa alteração do biopsicossocial do indivíduo passa pela postura em relação a um instinto de sobrevivência, que é o fato de que a gente tem que comer para sobreviver, né? E alguém nos deu também a comida como fonte de prazer, né? Então, isso explica por que muitas pessoas comem demais, por que muitas pessoas comem depressa, porque algumas pessoas dão preferência para determinados tipos de alimento, né? Isso tem explicações profundas no eixo psíquico do indivíduo, né? Então, quando você altera, eventualmente, você prescreve ou tenta alterar a forma de se alimentar, o conteúdo alimentar desse paciente, você está alterando a postura dele também em relação ao mundo e em relação àquilo que ele está enfrentando, né? Então, não é só o tipo de comida, mas sim a postura, né, em relação à comida. Eu lembro sempre do primeiro item do professor Pontes, eu vou repeti-lo de novo, porque ele foi um grande mestre, e ele sempre começava: comer devagar, né? Mastigar bem os alimentos, apreciar o que está comendo, né? Isso é a regra número 1 do bem-estar durante a alimentação. Então, acho que é muito importante esse cuidado, como a maioria está falando mesmo, né? Embora tem que carregar um pouco de sabedoria para saber realmente, naquele indivíduo, como você vai agir como um nutrólogo, né? No caso, se você não conseguir, consulte uma nutricionista. Não, eu acho que cabe bem aqui o pensamento do obeso, né? O prazer que a comida dá para ele. Por que é tão difícil emagrecer? Porque o ato de comer é uma coisa extremamente prazerosa. Eu agora, se eu tivesse um x-salada aqui na minha mão, minha endorfina ia lá para o céu, porque eu realmente estou com fome e o x-salada cairia muito bem, por exemplo.